Soberano Deus, Pai amado, Deus queridíssimo, meu Deus, nesta hora de oração, Senhor, eu quero te apresentar o teu servo, Senhor. Meu Deus, ele vai ser o canal entre a terra e o céu, Jesus. Meu Deus, que é tudo aquilo que o Senhor queira falar com a tua igreja, Pai. Usa ele, Pai. Meu Deus, como o Senhor tem usado o Senhor como vaso de honra. Meu Jesus, querido Deus Santo, vai de encontro à vida dele, Senhor. Meu Deus, querido e santo, que nesta noite, Senhor, ele não leve nada para casa, Senhor. Deixe tudo aqui que o Senhor queira falar para a tua igreja. É tudo que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus, por gentileza, abre comigo as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16. Eu vou estar lendo a partir do verso 22. Quero ser grato a Deus por essa rica oportunidade. Louvo a Deus aqui pela vida do meu pastor Ezequiel, pela confiança. Louvo a Deus por essa casa, irmãos. Amém, no tipo de Cristo. Que Deus continue abençoando essa casa poderosamente. Abençoe a vida de amigos que estão aqui. Glória a Deus, Diácono Júnior, Pastor Maciel. Glória a Deus, Silas. Louvo a Deus também pela vida da minha família, minha digníssima esposa, juntamente com os meus filhos. Está ali meu pai também, meu guerreirão. Uma honra poder servi-lo nessa noite. Meu irmão também está ali. Glória a Deus, olha como ele está chique, bonito. Aleluia. Deus abençoe sua vida, meus irmãos, sem muitas delongas. Lucas capítulo 16, verso 22. Glória a Deus. Graça. Deus abençoe também sua vida. Glória a Deus. Saiba que você é uma mulher referência para a minha vida também. Amém? Deus continue abençoando sua vida poderosamente. Glória a Deus. Lucas capítulo 16, verso 22, que diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Pode tomar vossos assentos. Aleluia. Por gentileza, olha aí para o seu irmão com todo carinho. Fala para ele: Deus tem uma palavra para você. Para de graça que você não falou nada. Vamos melhorar esse negócio aí. Olha para ele com o olhar de profeta. Pregador, qual é o olhar de profeta? Fecha o olho, mas não fecha tudo não. Aleluia. Isso. Agora olha para ele e fala: Deus tem uma palavra para você. Isso, pastor Ezequiel. Você tinha que ver a cara de profeta de cada um deles. Aleluia. Meus irmãos, notamos que estamos diante de uma palavra, a qual Jesus Cristo, por mais uma vez, vai ministrar poderosamente, como de costume. Agora ele vai citar uma de suas parábolas. Os discípulos, certa vez, vai perguntar em Mateus capítulo 13, por que Jesus ele pregava, ensinava por parábola? Não é que é uma maneira mais fácil de ministrar, é que ele revela em Mateus capítulo 13 que para uns é dado o mistério de conhecer o reino de Deus, mas para outros não. Aí ele utiliza as parábolas para que todos viessem entender o que ele quer passar, porque não adianta Jesus pregar e você não entender nada. Não adianta que eu revelar a Bíblia toda para você e você não entender nada. Jesus ele entende
entende muito bem que para se pregar você tem que entender o que ele está se pregando. Não adianta eu ministrar tudo e você não entender. Ele entende que a parábola, muitas pessoas vão entender para os discípulos, para escribas, fariseu, sumo sacerdote, príncipe dos sacerdotes. Ele prega diretamente porque são conhecedores da palavra, entende a lei, sabe o que Jesus está pregando. Mas quando ele vai falar para a multidão, ele começa a falar por parábolas, porque quer que a multidão entenda. Certa vez o sumo sacerdote mandou alguns soldados prender Jesus. Os soldados estão indo prender, quem sabe Jesus estava pregando mais uma de suas parábolas. E chegando lá, em vez de prenderem Jesus, sabe o que aconteceu? As parábolas e a pregação de Jesus foi quem prendeu eles. Aí ele chega até o sumo sacerdote olhando para o soldado de mão vazia, sem Jesus, vai começar a perguntar para ele: Marcelo, cadê Jesus que vocês foram para prender? Eles olham para o sumo sacerdote e começam a dizer: ô Senhor, eu não sei o que aconteceu, mas quando chegou lá, ele estava ministrando, nós fomos para prender ele, e foi ao contrário, em vez de nós prender ele, que a pregação de Jesus era tão boa, que não tinha crente olhando para o relógio e dizendo: essa hora não passa, eu não vejo a hora de chegar em casa. Rapaz, a hora não está acabando. Enquanto Jesus estava ministrando, tinha alguém dizendo: fala mais, Jesus, prega mais, Jesus, fala mais que eu estou com sede, revela mais que eu quero receber. Hoje, nosso século 21, eu fui numa vigília, eu gosto de vigília, mas nesse dia, meu pastor, parece que algo aconteceu. Um varão pegou uma saudação e foi falar. Hoje, numa pregação, aleluia, é 5 minutos de Bíblia, o resto é de mistério. Opa, tem alguma coisa de errado. Aí o outro, o mesmo, na mesma vigília, pegou a saudação e disse: numa saudação é 1 minuto de palavra, o resto é de mistério. Me mostra na Bíblia Jesus só operando mistério. Aleluia, praticamente era 100% da palavra que ele pregava. Por quê? Porque é a palavra que muda a vida, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que coloca de pé, é a palavra que te leva para a salvação, é a palavra que é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei você, mas sem a palavra culto não é culto, sem a palavra doutrina não é doutrina, sem a palavra. Eu aprendi que a palavra ainda é o princípio. Eu aprendi que a palavra não tem que tirar, não tem que ser tirada dos nossos. E Jesus agora vai citar uma de suas parábolas, e agora pregando ele vai começar a dizer que havia 2 cérvos homens. Um deles era rico, o outro era pobre. Ele começa a dizer que este homem rico, meu Deus, ele branjeava das suas riquezas, ele aproveitava, enquanto o outro homem, mendigo, que estava na porta deste homem rico, estava somente a desejar, não banquete, não o que tinha na mesa, mas o que caía da mesa, ou seja, as migalhas. Notamos que Jesus nessa parábola ele vai falar de 2 homens, de 2 caminhos diferentes, de 2 destinos diferentes e de 2 eternidades diferentes. Ele cita a vida de um homem rico, e quando ele vai falar acerca do pobre que estava na porta, ele coloca um nome por nome, Lázaro. Eu fui perguntar para Jesus por que ele colocou o nome, porque eu lendo a Bíblia eu vejo que nas outras parábolas ele não colocou o nome de ninguém. Vamos lá, lembra da parábola do bom samaritano? E saía o homem de Jerusalém até Jericó, ele não colocou nome, não colocou nome no bom samaritano, aleluia, que pegou aquele homem, levantou, curou suas feridas e colocou no estábulo. Se lembra da parábola do filho pródigo? Jesus também não colocou nome, era apenas filho pródigo, era apenas irmão do filho pródigo e pai do filho pródigo. Mas quando nós voltamos, aleluia, em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, ele vai colocar o nome em Lázaro. Por quê? Porque todas as parábolas Jesus não coloca nome, porque ele quer introduzir ao nosso coração a mensagem. Porque se ele colocasse nome em todas as parábolas, nós iríamos ficar ligados em quem é e não na que ele quer introduzir a nós. Mas nessa ele coloca nome em quem? No mendigo chamado Lázaro. E eu entendi uma coisa, porque ele só coloca nome naquele
aquele que está sofrendo, porque Jesus conhece pelo nome aquele que sofre e permanece fiel. Talvez ninguém te conhece, você não está no cartaz, aleluia, ninguém te convida, mas os céus te conhecem pelo nome. Aí ele diz para Jacó: Jacó, eu te chamei pelo teu nome, Jacó, tu és meu, Jacó, eu te escolhi, eu te remi, eu te sustento com a graça da minha justiça, e te digo hoje: não temas, porque eu sou contigo. Deus, ele conhece pelo nome aquele que sofre e permanece fiel. Ele vai falar acerca desse homem que estava à porta. Esse homem estava cheio de chagas. Que é chaga, pregador? Chagas é algumas feridas, pior do que lepra. Se lembra de 2 Reis, capítulo 5? Reis vai descrever a vida de um homem por nome Naamã. Este homem era chefe do exército do rei da Síria. Ele tinha lepra em seu corpo. E lá vai outra pergunta: o que é lepra? Lepra é algumas feridas que surgem no corpo. E feridas dói, feridas machuca. Mas me mostra na Bíblia Naamã parando por causa das feridas. Me mostra na Bíblia Naamã deixando de guerrear porque estava ferido, porque estava doendo. Não. Enquanto Naamã estava ferido, surgiu uma guerra. Quem era que estava na frente da guerra? Naamã. Por quê? Porque ferida não mata. Ferida é experiência para quem está em Cristo. Deserto nunca matou crente. Deserto é escola, faculdade, para aqueles que Deus leva para o deserto. Vamos lá, existem dois tipos de deserto. Um deserto que nós entramos com as nossas escolhas, falsas escolhas erradas, decisões, caminhos que o Senhor diz: não vai e nós vamos, não faz e nós fazemos. Esse é o primeiro deserto que muitas das vezes nós entramos, e lá falta pão, falta água, falta força, falta palavra. Mas existe um deserto, minha irmã, que o próprio Jesus, ele nos conduz a esse deserto. E nesse deserto, sabe o que o Pai diz para você? Nesse deserto, mulher, não vai faltar pão para tua casa, não vai faltar força. Nessa noite recebe vigor da parte do Senhor, porque nesse deserto, assim diz o Senhor: foi eu que te coloquei nele, foi eu que te introduzi nele, eu te conduzi, e o resto eu faço por você. Não vai faltar pão, não vai faltar força. Receba vigor da parte de Deus, porque Ele sabe aonde Ele te colocou. E Ele te diz mais nessa noite: existe um propósito maior nesse processo. Eu sei que está doendo, mas o céu está dizendo: eu estou no controle de toda a situação. Mesmo ferido, aonde ele está? Na guerra. Ele não para. Agora vamos lá para Samuel capítulo 11. Davi, o mesmo que matou o leão, o mesmo que matou o urso, o mesmo que matou o gigante, o mesmo que a multidão gritava da Saul, matou milhares, mas Davi matou mais que milhares. O mesmo, em tempo de guerra, ele decide fazer algo. E essa foi a pior burrada que Davi vai cometer em sua história. Porque em tempo de guerra, varão, sabe o que Davi vai fazer? Ele vai descansar. Eu aprendi algo: que em tempo de guerra não tem descanso. Em tempo de guerra é hora de pegar a espada, desembanhar da bainha e começar a lutar, a guerrear. Porque em tempo de guerra não cochila, não fica cocheando em dois pensamentos, não para, não cessa. Tempo de guerra, guerreia, peleja, se coloca de pé. Por quê? Porque a guerra, ela é constante. É o inimigo de lá para cá ampliando e o céu se levantando daqui para lá. É dois exércitos, mas um deles já é derrotado pelo sangue de Cristo. Davi, em tempo de guerra, ele vai descansar. É aquele tipo de pessoa que quando as coisas estão boas, elas estão longe da presença. Meu Deus! Mas quando as coisas apertam
E isso é bom, porque Deus sabe contratar com cada um. Deus sabe como Ele trata com cada um. Ele sabe a maneira que Ele trata com um vaso. Ele sabe a maneira que Ele trata com cada um de nós. Se tem gente que se aproxima por causa da dor, Deus vai enviar a dor para você não se afastar dele. Que isso, pregador? Lá na minha igreja, lá isso, nós fazemos campanha nos lares. E um dia chegamos no lar, o dono do lar disse: olha para mim que eu estou querendo uma porta, e essa porta é boa, abençoada. Eu sonho e almejo ela. Irmãos, quando a igreja ora, entra em oração, sai da frente de Satanás. A igreja orou, Deus abriu uma porta na Petrobras, irmãos. Mas sabe o que aconteceu? A primeira semana o varão não apareceu na igreja. Na segunda semana não se viu mais o varão. Nos cultos de Santa Ceia, o varão não apareceu mais. Sabe o que é isso? É pessoas que recebem a bênção e não quer mais saber de Jesus. É aquele tipo de pessoa que só vem para receber, e quando recebe, nunca mais você vê a cara. Aleluia. Mas tem um detalhe: a igreja orou, a igreja pagou o preço, Deus abriu a porta. Mas eu conheço um Deus que abre, mas também fecha, um Deus que faz, mas também desfaz. Esse vaso chegou um dia lá na igreja, um certo culto, estamos olhando lá na tribuna, quem é que chega? Oh, felicidade. Eu imaginando que me está de folga, recebeu férias, folga, final do culto, varão, olha para Deus abrir outra porta, porque aquela porta se fechou. Notou? Que quando a porta estava aberta, estava distante de Deus. Mas quando a porta se fecha, ele se aproxima de Deus. Mas sabe o que Deus está dizendo? Se for preciso eu fechar aquilo que eu abri, para você ficar na minha presença, eu vou fechar, porque eu preciso fechar, para que você não se afasta de mim. Eu prefiro te ver perder do que longe da minha presença. Eu te prefiro ver você amassado, pedindo misericórdia, pedindo perdão, mas eu não te deixo longe da minha presença. Ele sabe como ele tirar. Se for preciso, ele vai tirar tanta coisa. Se for preciso, ele vai fechar tantas portas que ele mesmo abriu. Mas da presença ele não deixa você fora. Ele vai te trazer de novo, ele sabe os meios. Ele vai te trazer de volta para o lugar da intimidade. E ele sabe como. O nosso Deus, ele sabe como trabalhar. Pastor, está doendo. O Senhor está dizendo: eu estou tratando para você voltar para o mesmo lugar. É onde você saiu. O lugar da intimidade, o lugar da oração, o lugar da renúncia, o lugar da intimidade. Eu estou tratando com você. E isso é íntimo, é lugar de Deus. E o lugar da criatura, porventura podereis a criatura competir com o Criador. Então aquieta-te, deixa eu operar. Existem dois caminhos para você: ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Ou faz pela bondade, ou faz pela justiça de Deus. Tem gente que quer entregar tudo, entrega. Deixa no altar, entrega tudo para o pastor. Aí o pastor escolhe outra pessoa, coloca. Aí o pai vai te colocar onde você menos imagina. Se for preciso colocar alguém no leito de hospital, ele também coloca. Porque pregamos um Deus que é amor, mas esquecemos de pregar um Deus que é justiça. Pregamos um Deus que salva, mas também esquecemos de pregar um Deus que mata e não vai preso. Esquecemos de pregar um Deus que cobra, que é espada sobre a terra. Esquecemos de pregar, porque hoje nós pregamos tudo. Ensinando como nós temos que servir a obra de Deus. Nunca esquecemos. Aplausos o nome do Senhor pela vez nosso pastor aqui. Deus abençoe meu pastor. Uma reverência, não aqui, mas no Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, esquecemos de pregar o que a Bíblia nos ensina a pregar. Sabe por que zombam da nossa fé? Sabe por que tumultuam e zombam do nosso jeito de dar lugar ao Senhor? Do nosso jeito de gritar, do nosso jeito de pular, do nosso jeito de adorar? É porque isso é culpa dos próprios cristãos que acabaram, cessaram, aleluia, de pregar os pecados nas igrejas, principalmente para eles lá fora. Tem uns cristãos que entram na rodinha dos escarnecedores e ainda zomba do pai.
para você nessa noite. Continua zombando na casa, continua zombando nos meus servos, continua falando. Uma hora a língua trava, uma hora Deus trava, e aquilo que é romano, continua falando. Ai, daquele que tocar, você não sabe onde você está tocando, você não sabe onde você está mexendo, é servo e serva. Porque eles zombam como se não tivesse filho. Eles zombam como se tivesse perdão para eles. Continua zombando. Meu Deus, é forte. Agora a espada desce na terra. E não tem oração de igreja que pode salvar alguém da ira de Deus. A oração da igreja pode salvar alguém da mão do diabo. A oração da igreja pode salvar alguém do tribunal do crime. A oração da igreja pode tirar alguém do homem e da mulher sanguinária. Mas a oração da igreja nunca pode tirar ninguém da mão de um Deus irado. Um Deus irado não tem ninguém que se mexe na mão de um Deus irado. Eu não sei você, mas queira cair na mão do homem, queira cair na mão da mulher, mas não queira cair na mão de um Deus irado. Vamos lá. Existem alguns pecados imperdoáveis. E o último vai te assustar. O primeiro é o suicídio. Quando a pessoa tira a sua própria vida, recebe de Deus, porque Deus deu seu único filho unigênito para aquele que nele quem não pereça, mas tem a vida eterna. Aí a pessoa vai lá e tira. Aí eu estou passando por situações. Eu sei que a vida não é fácil, mas isso não te dá direito de tirar a sua vida. Não, isso é conversa do inimigo. Tira a tua vida. Tira que vai melhorar, vai nada, vai só piorar a situação. Se eu fosse você, eu vinha para o lugar da vida. Por quê? Porque aquele que acha a sua vida lá fora perde, mas aquele que perde a sua vida lá fora acha aqui dentro. Aleluia! O segundo pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir aquilo que é de Deus a outro. É pessoas que não têm discernimento espiritual, não buscam por visão, não buscam por discernimento, aí fica. Isso não é de Deus. Eu acho que isso aí é da carne. Achismo nunca foi do céu. Se não sabe o que está falando, primeiro vai buscar visão, discernimento, para depois vir aqui julgar os santos. Vai buscar de Deus, para depois vir aqui julgar. Esse é o segundo pecado imperdoável. É atribuir aquilo que é de Deus a outro. Deus não perdoa. Ele diz: você pode pecar contra o Filho do Homem, contra Jesus, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Eu disse que o último vai te assustar. E tem muita gente indo por esse caminho. Muita gente. E qual é o último pregador? A falta de perdão. Porque Jesus, em suas pregações, ele começa a dizer: eu preciso ser mais isso. Porque isso está nos levando com passos largos para o inferno. A falta de perdão. Eu não vou perdoar. Me magoou uma vez, eu não perdoo mais, eu não confio mais. Tu pecou tantas vezes, caiu tantas vezes, Jesus sempre te perdoou. Quando chega na tua hora de perdoar, eu não perdoo mais. Eu sou assim e não mudo. Se vacilou comigo, eu não dou confiança mais. Se errou comigo, eu não confio mais. Olha lá, quem é tu na fila do pão? Jesus vai dizer: eu te perdoo hoje, te perdoo amanhã, continuo te perdoando. Quando chega na tua vez de fazer igual o servo fez, a justiça tu não faz, aí tu quer perdão, aí quando peca, chega lá no lugar da intimidade, começa a dizer: perdoa, Pai. Aí sabe o que Jesus diz? Se nós perdoar uns aos outros, o vosso Pai também perdoará os nossos pecados. Mas se vós não perdoar uns aos outros, o nosso Pai também não perdoará os nossos pecados. Não adianta querer perdão e não poder entregar também. Nós queremos perdão, mas não queremos perdoar. Ser humano é da nossa carne caída. Quando pisam no nosso pé, está na maldade. Quer me derrubar, quer puxar o meu tapete. Mas quando você pisa no pé do outro, foi sem querer. Desculpa, perdão. Temos que conseguir amar o nosso irmão. Sabe, me perdoa, eu vou entrar nisso aqui. Você tem que suportar a cara dele. Por mais que ele seja mais feio que você tem que suportar.
o seu egoísmo. Isso aqui é mensagem estreita mesmo, mas é que te leva para o céu. Continua, continua, continua. O seu egoísmo, você vai saber para onde vai te levar. Se não der tempo de nós terminar essa mensagem, de nós terminar ela. O rico e Lázaro seguiram esse mesmo caminho. O rico egoísta. O Lázaro morreu, foi sepultado. Perdão, o Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Pelo que ficar o teu seio de Abraão. É o que o apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses capítulo 4. Aqueles que morrem em Cristo Jesus, eles descansam no seio de Abraão. Eles não estão no céu. Aí depois nós que estivermos vivos, quando Jesus vir tocar as trombetas, levar, ele vai ressuscitar primeiro aqueles que estão no seio. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados em espírito para juntos estarmos com ele. Lázaro foi levado para o seio de Abraão. E o rico foi sepultado e quando acordou estava no inferno. Chegou lá quem pensou que mudou a mentalidade do rico. Por quê? Porque o inferno também não muda a mentalidade de ninguém. Vamos para a Bíblia, chega lá, o que o rico faz? Ele olha, ergue a cabeça, vê Lázaro, vê Abraão, chega lá com o mesmo egoísmo, chega lá pensando em si mesmo, chega lá com a mesma vaidade e começa a dizer: Abraão, tem misericórdia de mim. Está pensando só que tem ele no inferno? Mas ele começa a dizer: tem misericórdia de mim. Manda Lázaro, vê o texto. Manda Lázaro, molha a ponta do dedo na água e saciar. Até lá ele quer ajudante, até lá ele quer servo, até lá ele quer mandar. Mas tem um detalhe: a chama não pode mudar a mentalidade, mas o juízo de Deus breve em breve vai mudar. Porque breve em breve nem a chama daqueles que não querem a Deus há de mudar a mentalidade. Mas quando Jesus tirar da face da terra, aleluia, porque o inferno, nós temos que entender, o diabo não é dono do inferno, ele não vai estar lá com o seu tridente cutucando quem vai para não. Isso é mentira do diabo. O inferno é um dos júdices, ele está sobre juízo. Ele também foi o primeiro a ser condenado, aleluia. Se lembra de Adão? Adão peca. Primeiro quem peca é o diabo lá no céu. E quando ele peca lá no céu, olha a mentalidade dele. Em Apocalipse capítulo 12, verso 12, ele diz que a Bíblia diz que ele leva sobre a cauda dele até essa parte. E ele entende que se eu pequei, Deus me expulsou. Se eu fazer a raça humana pecar, ele também tem que expulsar do paraíso. Mas Deus, ele é tão fiel que contempla e esquadrilha o coração, que quando ele vai esquadrilhar o coração de Satanás, ele não vê, aleluia, nenhum tipo de arrependimento. Mas quando Adão peca, a primeira coisa que Adão vai fazer é se esconder de trás da árvore. Ao ouvir a voz de Deus, sabe o que significa? Temor. Porque quem não tem temor peca hoje e ainda vem com o culto com a cara mais lisa. Ainda pega nesse microfone achando que Deus não está vendo. Aleluia, porque nós temos que entender algo. Nós temos mais medo do diabo do que temor de Deus. Aleluia, se eu pecar, o diabo pode me envergonhar na igreja. Nós tememos isso, mas não tememos a Deus, que pode nos lançar no lago de fogo e de enxofre. Tem gente que tem mais medo do diabo, mas Deus, ele nos avisa que não temos que temer o diabo, temos que temer a ele. Quando for pecar, em vez de olhar para o lado do outro, olha para o céu, porque existe alguém que está com seus olhos como chão de fogo. Pastor, mas 2 meninos não entregam. Lázaro olha para cima, vê rico, vê o Abraão, pede água. Mas a pergunta que fica é: será que um pouquinho de água sacia a sede de alguém que está em chama de ferro? Você é inteligente, fala que não. Não. Um pouquinho, chega em casa com sede, molha o dedo, não vai saciar sua sede. Mas eu não pedi algo, que a água que o rico estava pedindo não era essa água que eu bebo agora e mais tarde eu tenho sede de novo. É aquela água de João capítulo 4, que ele disse para a mulher: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu que pediria e eu te daria água viva, e nela faria uma fonte daqui que jorra para a vida eterna. O rico, ele também é inteligente, egoísta, mas pensa. Ele diz: eu quero a água que jorra dessa vida para lá. Mas o pai Abraão também é esperto. Aí ele começa a dizer: meu filho, não tem como, tem um abismo daqui para lá. Quem quiser passar daí para salvar alguém, daí também
agora, dai-me de beber, Senhor, pois temos sede. Quem já aceitou Jesus, parabéns, você está bebendo nessa fonte. Mas quem ainda falta, o Senhor está dizendo: eu tenho água para você. Eu tenho água para saciar a sua sede. Eu tenho água, você bebeu de tantas fontes, mas é só a minha. É só a minha que pode matar essa sede dentro de você. Eu vejo um buraco. E esse buraco você vem preenchendo. Mas é só a água que eu te dou que pode preencher. Eu vejo como se fosse um ladrão furioso, querendo roubar algo que Deus entregou na tua mão. E esse ladrão estava com uma fúria tremenda. Mas enquanto esse ladrão estava chegando perto de você, o pai me disse que tinha um anjo com espada desembanhada e estava repreendendo esse ladrão e está dizendo: aquilo que está encostando em tua vida, que está tocando, querendo tirar de teu, estou eu descendo com uma espada, mulher, porque eu sei de onde eu te tirei, eu sei das promessas que eu tenho para a tua vida. E assim diz o Senhor: continua com a mão parada, porque eu sei as promessas que eu tenho para ti. Continua, mas está doendo, mas prevalece. Continua, não pare, continua com a mão parada. Deus está dizendo aqui, meu pastor, para mim, aleluia, que o que vai sair rodando aí não é o que estão falando também íntimo de Cristo. O que vai sair falando aí não é o que estão falando mal, não é o que projetaram para envergonhar pastores e obreiros dessa casa. Mas o céu acabou de me dizer: o que vão sair falando é os milagres que Deus vai fazer neste lugar. Obreiros levantou ali a mão porque acredita que Deus vai fazer coisas grandes aqui. Enquanto obreiros levantou a mão, eu vou profetizar porque Deus me autorizou. Daqui vai entrar cego e vai sair vendo. Se entrar paralítico, aonde o obreiro colocar a mão, vai sair pulando. Vai sair pulando. Se entrar alguém enfermo, se tiver alguém uma autoridade, pode colocar a mão. A enfermidade vai ter que bater em igreja. Até íntimo de Cristo vai ser falado aí fora, não pelos escândalos, não pelo disse-me-disse, mas pelos milagres que Deus vai preparar sobre essa vida. Acredita nessa palavra. Amém, meus irmãos? Sai daqui sabendo que Deus vai te usar. Meu pastor, esse aqui é forte. Aleluia, o milagre vai ser grande neste lugar. E vai percorrer, e vai ser por esses dias. Vai percorrer as cidades do Pinheiros. Vai sair até o centro de São Paulo. O que Deus fez ainda na lei íntimo de Cristo. Deus vai fazer coisas grandes, mas persista. Existe alguém nessa noite que deseja aceitar o Senhor como o único suficiente Salvador? Pregador, por um momento eu me afastei, fiquei bebendo de tantas águas, mas eu ainda estou com sede. Eis aqui, eu não vou te oferecer essa água aqui não, porque você vai beber agora, depois você vai ter sede, e essa aqui é minha. Mas eu quero te apresentar essa, a palavra que gera vida. Corre para cá, você que quer aceitar e quer beber dessa água. Se existe alguém em nosso meio que deseja aceitar o Senhor como o suficiente Salvador, essa é a sua oportunidade. Vem, nós temos tempo. Glória a Deus. Corre e peça. Mas se não tiver, que Deus venha preparar outra oportunidade. Meu pastor, obrigado. Deus continue abençoando essa casa. Aplaude o nome do Senhor, Jesus. Vamos receber, irmãos, essa palavra da parte do Senhor. A Deus seja a glória para sempre. Já nós vamos encerrar. Mas eu peço a você nesse instante que cobre a sua atenção. Não converse, não ande, não vá beber água. Para não pode proibir todo mundo aí passar para tomar água. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém?